E o nosso podcast está no ar e hoje nós temos um convidado especial. Ele pensou em estudar medicina, mas foi no transporte público carioca que a sua vida mudou. Sabe onde ele foi parar? No Conservatório Nacional de Teatro, em Botafogo. A partir daí, a sua vocação para arte cênica começou a se desenvolver. E a postura intelectual de uma tia, muito pianista, acabou influenciando a vida de Nobel Medeiros, homem dos palcos, que atuou, mas preferiu se enveredar pela direção teatral. Ele começou a estreitar seu caminho aqui na região serrana nos anos 70, mas em 1980, junto com outras pessoas, ele resolveu, teve a oportunidade de trazer um circo, trabalhar um circo aqui em Nova Friburgo. E seu nome, claro, está ligado ao Grupo Teatro Expressão, que ele ajudou a fundar. Nobel, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado pela sua participação. Obrigado. É sempre bom falar com pessoas envolvidas com arte. Que bom. 2 horas. Nobel, uma pergunta importante. São 61 anos de carreira. Muita coisa, hein? Você acha que foi pouco tempo para colocar em prática assim, tudo aquilo que você pensou lá em 1960? 61. Eu acho que a gente nunca encontra o final, né? A arte é uma coisa que está sempre evoluindo e a gente não tem assim um final, porque tudo evolui, né? A gente pensa que está acabando, está começando, tudo muda, as gerações mudam também, né? E eu acho que não chega a fazer, ninguém chega a fazer tudo na vida, nesse período que é dado a você, né? Não tem como você realizar ainda mais em arte, né? Tem sempre alguma coisa que está pendente, né? Tem sempre alguma coisa. E vai ficar sempre pendente, na verdade, né? É evolução, né? Não tem como. É tudo muito dinâmico, né? A arte é muito dinâmica. Não é a gente... tem uma programação, acabou aquilo, morreu. Não, você continua, mesmo aposentado, está fluindo a arte, a sua imaginação, a criatividade, e você vai sempre melhorando. Acho que não para. Eu, por exemplo, não parei, né? E nem espero parar enquanto estiver vivo, né? E essa questão também me chama muita atenção, esse seu desejo de estar sempre atuando, né? 60 anos de carreira. Poderia, de certa forma, se acomodar, mas não. Mas o senhor está sempre procurando atividades, procurando viver aquilo que escolheu. O senhor, então, se intitula uma pessoa inquieta, né? Eu acho que todo artista é inquieto, né? Porque ele quer transformar, a arte quer transformar, né? E eu, inclusive, trabalhando muito com jovem, eu acho que eu tenho sempre alguma coisa de interessante para trabalhar com eles, porque a juventude é a renovação que vem, né? Então, eu acho que a gente trabalha para isso, sabe? A arte é uma coisa de inquietação permanente, porque a arte é política também, né? Então, é preciso que você esteja atualizado. Então, eu acho que você nunca se cansa de estar transformando as coisas. Exato, exatamente, uma questão importantíssima que o senhor colocou. Essa atualização da arte também, né? É verdade. Está sempre... E essa atualização o senhor busca sempre, né? Com certeza. Sempre. E para isso você tem que estar atualizado com o que está acontecendo no momento no mundo, né? Você não pode estar hoje com pensamentos de 20 anos passados, 30 anos, porque você tem que estar presente para acompanhar essa evolução. Compreendeu? Então você está passando coisas que estão superadas já para outras pessoas. Compreendeu? É por isso que a arte, você tem que estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo, né? Para você mudar alguma coisa, porque então você fica retrógrado, uma coisa passada que você não evolui com a juventude. E ajudar, de certa forma, através da arte na construção da sociedade. A arte ela é revolucionária. A arte transforma, entendendo? Eu sempre falo que todas as escolas deviam ter teatro, porque o teatro, ele transforma. A arte transforma o indivíduo. Então, eu acho que, por isso que a gente tem que fazer isso. Estar atualizado para passar para os outros uma coisa que eles estão precisando para transformar também. Sim. Através do que eles estão aprendendo para transformar. Uma coisa interessante que veio agora à minha cabeça é que o senhor começou a fazer arte, literalmente, nos anos 60. 60. O senhor sofreu naquela época alguma repressão, por exemplo, por parte da ditadura, algum problema nesse sentido? Hoje, inclusive, eu estava falando para os meus alunos sobre isso, né? O que acontecia antigamente? Todas as escolas tinham um grêmio literário. Depois tinha os diretórios acadêmicos, né? Em que o estudante tinha uma vida participativa, né?
Então, tinha um presidente, tinha reivindicações dos alunos, sobre merenda, sobre professores, enfim. E quando já se estava no segundo grau, já era uma coisa mais politizada, né? Já se tomava partido sobre questões políticas, né? Mas com a Revolução de 64, houve uma grande interferência nesses diretórios. O governo proibiu a continuidade desses diretórios. E, com isso, acabou com a política estudantil. Eles puseram todas as universidades lá na cidade universitária, na ilha do governador, e ali eles controlaram os estudantes. Então, eles tinham muito mais facilidade de controlar um levante estudantil do que as faculdades estarem em pontos diferentes. E ali houve a morte da participação estudantil. Aí, quando chegou em 64, que houve a Revolução, eu já estava nesse movimento cultural, né, participativo de UNE, essas coisas todas. E em 64, na verdade, nós não sofremos tanto essa coisa. Foi mais lá para 68, com as 5, essas coisas todas. Mas o meu grupo, ele tinha uma atuação muito assim de teatro em escola. Então, nós tínhamos uma certa posição política que era muito mais didática do que muito política. A gente, claro, a gente botava breche, mas a gente sabia muito bem, porque a gente estava entrando na escola, né? Tinha uma certa ética, mas porque naquela época, na época da censura, era o seguinte: você levava o texto para a censura ler, aí, depois de um certo tempo, a censura devolvia aquele texto como que fala o que não poderia dizer. Depois, na estreia, tinha um ensaio geral, a censura ia de novo, às vezes eram até outras pessoas, não eram as mesmas, e eles ficavam lá com o texto na mão, acompanhando, tinha uma pessoa que ficava acompanhando os atores, falando, se estava falando aquilo tudo que estava censurado, não podia falar. E, além dessa censura escrita, tinha visual também. Então, às vezes, você, através de uma cena que não estava escrita, a gente passava um visual do que a gente queria dizer. Aí já era um outro tipo de censura. Então, eles cortavam a cena também. Aí, eles não liberavam, aí tinha um outro ensaio, que eles vinham de novo, e se você teimasse em alguma coisa, eles censuravam, tiravam do espetáculo de cartaz. Proibido. E, às vezes, tinha até censores, que foi um caso nosso, que chegou a levar cachorro dentro do teatro para botar lá para amedrontar a gente. Mas, na verdade, a gente nunca teve assim, grandes problemas, a não ser uma que eu também estava produzindo, eu não era o diretor, e que parece que era 1, 2, 3, era uma vez, que era uma peça que era política, e o diretor era realmente uma pessoa que tinha uma certa posição política, né? E a censura proibiu o espetáculo. Aí me chamou e falou: se o senhor abrir o teatro, o senhor vai ser preso. E o espetáculo foi censurado mesmo. Não levou. Mas aí, naquela época, havia determinados códigos que nós usávamos, em gesto, em posições de ler jornal. Então, a gente passava para driblar a censura, a gente usava algumas frases que eles não sabiam, algumas palavras que eles não sabiam, que eram assim, determinados códigos para a gente usar, né? Eu tinha um certo relacionamento bom com eles, né? De conversar, aquela coisa. Às vezes ele falava: não faz isso não, toca aquilo ali. Depois foi melhorando, mas em várias peças a situação foi muito grave, né? Como foi em São Paulo, né? Eu ia pedir exatamente isso. Fala uma situação assim grave que houve. Eles invadiram o teatro e bateram nos artistas, né? Tinha também, isso acontecia que eu via, né? Quando eu ia ao teatro, é que eles chegavam, tinham peças que eram de esquerda naquela época, né? Então, o que eles faziam? A censura chegava, entravam os agentes, como público normal, né? E então, sentavam em determinados pontos, na frente, no meio. E antes de começar o espetáculo, eles botavam dentro do vaso ou na lixeira do banheiro uma bomba.
Aí, quando começava o espetáculo, eles soltavam umas pílulazinhas debaixo das cadeiras e empurravam com os pés, e aquilo causava uma fumaça que o povo não aguentava ficar no teatro. Aí, quando o pessoal ia até começava a explodir bomba dentro do teatro. Aí o que acontecia? O público não ia mais ao teatro. Para esvaziar, era a forma de dispersar o público. Esvaziar, né? o teatro, realmente. E em São Paulo, Marília Pêra apanhou, né? Foi uma série de coisas, aí entraram, depois foi a censura, aí a classe se rebelou, foi lá, conseguiram, até que foi melhorando, mas foi um período realmente muito difícil. Mas, na verdade, o meu grupo não sofreu, primeiro porque nós não éramos, assim, grandes produtores, né? Nós fazíamos mais teatro assim, para estudantes, né? Agora, quem tinha compromisso profissional de fazer, e foi o período mais rico em produção artística, porque como havia uma certa repressão, os grandes autores começaram a aparecer. Tanto que depois da ditadura, a nossa dramaturgia morreu, não tinha mais como escrever nada. Entendeu? Então aquela parte toda criativa que tinha, Dias Gomes, Plínio Marcos, não tinha mais o porquê de levar peças, porque já não tinha mais a repressão. Né? E aí a dramaturgia brasileira foi começando a cair, e entrou naquela água com açúcar até hoje. Nós não vemos mais grandes autores de teatro, né? Tendo alguns, mas você não vê mais grandes produções de teatro, né? De protesto. Na época também, agora também, o povo também não interessou muito, eu acho que isso era uma causa mais de grandes efeitos para o público, né? Então, cara, nessa realidade, o teatro está balançando, né? Nós estamos numa crise teatral muito grande, né? Porque não temos teatro, não temos verba, não temos isso, não temos aquilo, as pessoas não estão mais também tão interessadas em teatro, né? Porque naquela época existia o teatrão. O que era o teatrão? Era grandes produções. Você ia ao teatro, você via grandes cenários se movendo em cena, iluminação, figurinos maravilhosos. Acabaram com a cenografia, não tem mais, fizeram teatro mais, dificilmente, é tudo aberto, né? Aí os atores com uma roupa mais ou menos, né? Coisa assim, palco totalmente livre, sem essa coisa assim, vamos assistir um espetáculo grandioso, em que você chegava e via aquela coisa monumental. Não tem mais teatro, acabou. Né? Isso se deve, na verdade, a quê? Essa falta de... A evolução do próprio teatro. Eu acho que foi a evolução do próprio... O senhor vê como positivo isso? Positivo e negativo, porque o teatro se despojou desses valores todos e se focou muito mais no ator e no texto. Entendeu? Tanto que o Bertold Brecht, os espetáculos dele, tem poucas coisas em cena. Se ele quer que se monte assim, uma floresta, ele pega um pedaço de coisa e escreve floresta. Aí todo mundo sabe que aquilo é uma floresta. Não precisa você construir... Simplificou. É mais o teatro, assim, o teatro de raciocinar, de você ouvir e pensar em cada do que você viu. E não um teatro assim, ilusório, que você vai lá, bonita atriz. Tudo parece um conto de fadas. A atriz é bonita, não é assim. Eu estou sendo cru com vocês, eu quero que você ouça o que eu estou falando e que você vá para casa e pense o que eu falei. A intenção primordial foi essa, então. Despojamento. Você tem um senso crítico após sair dali, né? Você está ali, sabe que aquilo ali é um teatro, entendeu? Sem grandes emoções, que o ator está ali friamente, é o distanciamento, né? Que ele fala, em que você vai lá, você sabe que é o ator que está falando, que você está lá numa floresta porque está escrito floresta. Apenas floresta. Floresta, não tem nada de efeitos maravilhosos, e você vai para casa e diz assim, poxa... O que ele quis dizer com aquilo? Aí vem talvez a decepção aí vem a reflexão, assim, eu fui lá e eu vim para casa para pensar. E não fui ver uma coisa bonitinha, só ilusória, para eu... tá lindinho. Não, é para pensar. É um teatro para pensar, entendeu? E também isso deu também muito mais chance dos grupos fazerem coisas, né? Porque para você montar um espetáculo antigamente, você tinha que ter dinheiro para... Porque economicamente falando é bem mais fácil. Exatamente. E os teatros continuam sendo também caríssimos. O aluguel de um teatro é caro, uma produção é cara. Nós fomos profissionais no Rio de Janeiro. Até um dia que eu decidi que não ia fazer mais isso. Eu falei, não, eu vou voltar novamente a fazer aquilo que eu faria. Formação de plateia, porque se não tem plateia, não tem teatro, não adianta. Você pode montar
com Fernanda, com grandes atores, se não tiver o público ali, o ator sozinho não é o teatro. É preciso que haja o autor, o ator e a plateia. Esse jogo é que é o teatro. Tá entendendo? Se você não tiver a plateia e se você não formar essa plateia, o teatro morre. É o que está acontecendo atualmente hoje. É dificilmente as pessoas vão. E outro problema também sério que teve, o problema de violência. Né? Antigamente, você ia no Rio de Janeiro, naquele teatro, sábado e domingo, que estava cheio. Não é mais. Os teatros começavam às 9 horas da noite. Tinha 2 sessões, uma às 8 às 10, às vezes até 9 e 11. Hoje, ninguém sai de casa mais para ir ao teatro, porque vai ser assaltado. Eles agora não estão assaltando só a pessoa, eles assaltam o teatro inteiro. Eles assaltam o restaurante inteiro. Então as pessoas, não, é táxi, pega o táxi, sai da porta do teatro, acabou, já está correndo para cá. Então não vai. E dependendo do local onde está o teatro. Porque tem teatros que estão localizados em pontos muito ermos. A Aliança Francesa, por exemplo, a do centro, a Maison de France, fechou. Porque ninguém ia naquele local de noite ali, porque sabia que ia ser assaltado. Não tem. Então, esvaziou também. Não só o teatro, como as grandes casas noturnas. O Rio de Janeiro teve um grande baque por causa do assalto. Entendeu? Então, se aliando uma coisa à outra, você vê a tragédia que é isso tudo. É. E falando nisso tudo, nessa questão do teatro, nessa, né, como o senhor explanou muito bem aí, todas essas questões que o teatro sofreu nesses últimos tempos, qual foi a sua medida, o que você fez de mais audacioso no meio artístico? Olha, fazer arte já é audácia, né? Quando você envereda pelo caminho da arte, já é uma audácia. A própria Fernanda fala que nós nascemos já com o pires na mão, né? Para pedir. Para pedir coisa. Já, o artista tem que saber que ele vai pedir esmola para fazer arte. Por quê? Porque é uma minoria, né, intelectual que tem essa coisa do sonho de querer transformar as coisas. E, na verdade, você, para poder entender o artista, você tem que ter cultura. E, na verdade, às vezes, quem está regendo uma organização não tem noção de coisa nenhuma para conversar com o artista. Não leu, não viu nada, nunca participou de nada, não tem conhecimento, não sabe o que é uma produção. Acha que aquilo é uma mágica, né? Que nós, artistas, temos uma varinha mágica de agora tem um cenário, acende, luz acende, tem que... Nada, aquilo tudo é trabalhado minuciosamente. No domingo passado, nós levamos uma peça lá no Horto e eu fiz questão que os meus atores assistissem, chegassem 1 hora antes para ver o processo que era. Eu falei, vocês vão ficar sentados para ver o processo. E eles estavam deslumbrados com aquilo aí. Era uma equipe muito séria e... um montava isso, outro botava luz, outro não sei o que, outro aqui, não sei o que, botava prego, não sei o que, a atriz fazendo exercício, a outra... Era assim. Aí, quando chegou 15 minutos, vamos fazer aquecimento vocal. O diretor, ali, tem que agora vamos aquecer corpo. Aí, quando começou a peça, já tinha acontecido um grande espetáculo, que eles não sabiam, que é o antes. Depois tem o durante. E tem toda a coisa funcionando, se está funcionando, se a luz funcionou, se o ator acertou, se tem aqui... E depois desmontar aquilo tudo de novo para guardar e levar. Então tem gente que acha que aquilo é uma brincadeirinha. Para você chegar àquele ponto ali, você levou anos trabalhando, estudando, ensaiando. Aí para chegar ali o cara achar... pensou que era uma brincadeira, acha que é uma brincadeira. Não respeita o artista. Não tem essa, não tem essa noção. Quando você encontra uma pessoa que entenda, aí há o diálogo. Agora, a maioria das vezes as pessoas estão ali de brincadeira. De gabinete, de ar-condicionado, cheio de samambaia, cafezinho, mas a pessoa não tem noção de nada do que está acontecendo, entendeu? Não tem diálogo. Aí acha que marca, depois de marca, esquece. Uma vez nós ganhamos uma viagem para viajar pelo MEC e estava com uma peça de Molière. E aí um amigo meu, eu falei assim, ele ia entrar de férias, eu falei, você quer fazer? Nós temos que fazer 10 espetáculos fora. Aí eu vou te pagar para você fazer isso. Faço. Ele foi
e saiu marcando em 10 cidades o espetáculo. Era perto do Médico Conforto, de mulher. Aí ele foi e marcou. Fechou? Eu paguei, aí foi. A primeira cidade que nós chegamos, quando nós chegamos para fazer, o teatro estava fechado. O espetáculo ia ser mais 8 horas da noite, nós chegamos às 3 horas, o teatro estava fechado. Ninguém sabia onde é que estava a chave do teatro para abrir. O cenário era um caminhão. Na rodada aqui. Procura, ninguém sabia. Quando nós conseguimos localizar alguém, já era quase 6 horas da tarde, e o cara falou que não sabia que tinha aquilo ali. Na maneira que o cara deixou ali cartaz, ele botou na gaveta. O desrespeito com a... E sabe aonde que foi o espetáculo? Em que lugar? Porque não tinha condição, abrir já. Não nós havia preparado o local, lá, tinha um clube de futebol, nós chegamos com aquele caminhão, tinha um jogo lá, nós pedimos para parar o jogo, fizemos o espetáculo numa quadra de esporte com o pessoal que estava vendo futebol, para não perder tempo. Então, você viu o descaso. E não é só isso, mais outros, ninguém sabia de nada. Da medida que chegou, guardou na gaveta. Aí você olha e diz, é um desrespeito incrível. Quer dizer, ganhamos uma verba, patrocinou, a gente fez tudo. E na hora as pessoas, sabe por quê? Não são pessoas comprometidas com a arte. Não tem noção. Deve ser um grupo maluco, porque nós somos considerados, deve ser um grupo de gente boba, maluca. E vem fazer, essa é a realidade das coisas. O senhor tem a impressão de que as pessoas pensam assim, um grupo... Suponhamos, um grupo de maluco, ou um grupo de gente que... Não leva a sério. Você vai vendo cadeirinha, não tem noção do que é isso. Porque no momento que você Mas só tem essa sensação mesmo que as pessoas acham que estão de brincadeira, que é um não digo brincadeira, que é um passatempo, que Tem gente que acha... É o teatrinho. Chegou o teatrinho. Vai vir um teatrinho, assim, ele não sabe nem o que é teatrinho. É pejorativo mesmo. Teatrinho... Mas aconteceu aqui em Friburgo. Marcaram um espetáculo, olha só a história. Um grupo veio, marcou, tudo até. Quando foi um dia antes, ligaram para a companhia e disseram assim, olha, é para dizer a vocês que o seu cenário, já estava tudo pronto já, nós tiramos porque a fulaninha da Globo vai fazer no teu lugar. É isso. Depois a gente marca o seu. O cara falou, mas não, a Globo tem prioridade. Para você ver o desrespeito do negócio. Entendeu? Então é muito difícil. Então o teatro, para fazer, tem que ter muita audácia. Porque se você não tiver audácia, não faz. Você tem que chegar, arregaçar a manga, assim, vamos, e eu passo isso para os meus alunos. Tem que romper. Tem que incomodar. O teatro incomoda. Entendendo? E você tem que bater de frente com outras pessoas, porque senão você não faz. Porque a tendência... Eu até estava vendo uma frase ontem que falou assim, quanto menos informação você tiver, mais fácil de você dizer sim. O que quer dizer? Eles não querem que você questione, que você tenha informação, que é para você ser manipulado. Eu falei assim, e vocês não podem ser manipulados. Entendeu? Qual peça que o senhor acredita que tenha produzido, que tenha incomodado mais as pessoas? Na verdade, nenhuma, porque as minhas peças... Ou então levado à reflexão, eu trabalho muito com... Assim, problema de público, não, porque... Não, então levado à reflexão, levado as pessoas a pensar... Não, nós tivemos, o último trabalho que nós fizemos em Friburgo, que foi próximo à parada... aqui em Friburgo. Foi em Friburgo. Antes de eu ir embora para Bom Jardim... Eu fiz uma peça que foi uma das melhores que nós fizemos em produção, né? Que era assim, era um grupo de teatro, diante da realidade do teatro, eles resolveram fazer mambembe. Mambembe é o quê? É você sair por aí fazendo espetáculo. Então eu fiz uma coletânea de textos, todos políticos, e então era uma trupe que saía, era a próxima parada, aonde eu paro. Ele saía daqui, a trupe se deslocava, se instalava no outro local, fazia a peça, acabava e ia para outra cidade. Então, eles faziam rodízio, denunciando uma série de coisas do teatro. Entendendo? Foi muito interessante. Essa denúncia eu sempre faço desde que eu comecei. Mostrar de que nós não estamos brincando, estamos fazendo coisa séria.
Entendendo? E tem alguma coisa que não pode faltar nas suas atuações, no seu teatro, na sua forma de levar informação ao público? Olha, alguma coisa assim? Todas as minhas peças, ela tem conteúdo. Eu não faço nada que não tenha conteúdo para discutir. Entendeu? Principalmente para jovem, o questionamento. Né? Todas as minhas peças infantis têm um questionamento para a criança. Não é assim, vamos montar uma baboseirinha ali para a criança rir, kkk, e a coelhinha da Páscoa, essas coisas. Não faço. Não é seu perfil, esse não é seu perfil. Quando eu dava aula em colégio, vinha a diretora fazer, vamos fazer essa feitreira. Não vou fazer essa feitreira. Nada contra, não. Porque Monteiro Lobato eu acho que tem que entrar na escola. Mas, então a escola tem uma grade. Então, Páscoa, bota aquela coisinha nas criancinhas. Dia do Índio, bota uma pena aqui. Dia não sei de quê, bota, não sei de quê. Eu me recuso a fazer aquilo. Porque aquilo, você tem que cumprir uma tarefa que não é minha tarefa, não é teatro isso. Tanto que teve um ator meu, ele era até bailarino no Teatro Municipal e tem esse cara que cobra as coisas, né? Ele era muito sério. Aí ele foi pegar os dois filhinhos na escola, era dia do Índio, e aí quando ele chegou, ele viu os dois filhinhos, duas penas assim, ele falou, o que é isso? Aí ele falou, papai, é dia do Índio. Ele falou, chama o diretor da escola. Aí chamou o diretor assim, como é que a senhora pode fazer meus dois filhos de... Por que a senhora não explicou? Ela explicou que era índia. Não, a senhora botou duas penas na cabeça dos meus filhos. A senhora botou dois pedaços de esparadrapo aqui. O que quer dizer isso? A senhora explicou como é que o índio come. Eu disse, a senhora quer tirar isso? Leva lá e tira isso da cabeça dos meus filhos. Ele está certo. Porque aquilo é cumprir uma formalidade. A criança sai com aquilo, a mãe não pergunta, o pai não pergunta. É o dia do índio. Mas o que é o índio? Sem saber a real intenção daquilo que está sendo celebrado. Não sabe a função da Páscoa, não sabe a função daquilo. Então é uma mentirinha que você tem que cumprir. Eu falei, não vou cumprir. É cumprir calendário, né? Eu não cumpro, eu preciso não falar. Ou então vamos trazer o índio ao vivo para a escola. Porque teve índio. O índio senta lá, com aquela roupa toda. Aí o índio conhece, come ali, come. Isso é índio. Isso é uma outra que... Não tem outra história de coelhinho de Páscoa. Vamos contar a história diferente da Páscoa, porque a pessoa... Então, é uma brincadeirinha. Então, todas as minhas coisas têm um sentido. Então, vamos trabalhar semente. Então, dia da árvore, vamos contar a história da floresta. Vamos contar uma história de uma árvore que nasceu no lugar que ela não tinha que nascer. Ela sofre uma série de violência porque ela nasceu ali, ela não pediu para nascer. A gente faz uma crítica total à sociedade, né? O cara quer te matar para construir um shopping, a outra que quer botar Coca-Cola para ela beber, a outra que quer passar por cima dela. Aí ela vai desesperando até que quando, no final que ela está morrendo, ela pergunta às crianças qual é a solução. Qual é a solução? Aí as crianças, mas ela já tem a solução. Ela falou, não, a solução eu já sei como é que vai ser. Vocês vão levar para cá das minhas sementes para plantar, vão tomar conta, e eu vou ensinar para vocês como se planta uma semente. Aí ensina, as crianças saem com um pacotinho de semente para plantar em casa. Entendeu? Todas as peças têm esse fundo didático. Exatamente, olha só. Aí fala, agora estamos com higiene, agora vai ter uma sobre curiosidade, porque essa expedição te pergunta e pergunta, ela vai chegando, no final ela conta a história. Ela descobre por ela mesma o príncipe que ela está procurando. Não é uma coisa básica, assim, simples, simplória, aquela coisa, como eu disse. Só porque é o dia da árvore, fala só sobre a árvore, não traça outras metas. Tipo, botar um pedacinho de coisa na cabeça das crianças, não tem nada a ver. E os jovens, alertar os jovens para pensar também. Pensar. E nós fizemos muita coisa. E foi muito rica essa sua experiência com crianças? Só tem, mas o que nós, no Rio de Janeiro, então, foi uma loucura. No Rio de Janeiro, a gente tinha mais de 80 espetáculos por mês. Criança, toda a rede municipal estadual era uma loucura. Friburgo também. Eu fui precursor do teatro de Friburgo. As escolas todas de Friburgo eu trabalhei. Bom Jardim, agora algumas, né? E agora estou tentando entrar também, porque, tem outra história aí. O colégio municipal não pode comprar ingresso. Né? Não pode, porque tem uma lei que até agora nós achamos que lei é essa. Nós não achamos essa lei. Mas também não compra para levar as crianças. Os pais também não levam porque não tem dinheiro. O que acontece? As crianças da rede municipal não vê teatro. O pobrezinho, que
porque é pobre, né? Aquele negócio da pobreza, tadinho, pobrinho, né? Não vê nada, tudo assim. Agora, a escola particular pode levar 15, 50 para ver, sabe o quê? Baboseira. Agora tem aí, da mídia, cabeção não sei de quê, canina, patrulha canina. Eu fiquei horrorizado de ver aquilo, meu Deus, 60, 80 reais. E os pais batendo palma de pé, desinformado também. O pai também não teve informação. Está levando os filhos, porque está na mídia. Entendeu? E então fica aqui. E aí nós que fazemos coisas para pensar, não temos acesso, porque os teatros estão ocupados. Não tem condições de fazer. Né? E os outros, por causa da mídia, está na mídia, corre lá. É a situação do país. Entendeu? E aí você fica, aí o cara pega 15 mil reais de bilheteria, bota no bolso e vai embora. Que não é daqui do Rio. E nós aqui não podemos fazer, porque não tem teatro, está fechado, sei o quê, não tem apoio, não sei o quê. O que acontece? Vai morrendo. Morre, ninguém faz mais isso. Quando eu vim para Friburgo, tinha mais de 17 grupos de teatro. Quando eu saí, não tinha mais nenhum, só tinha o meu. Mataram todos eles. A política, mau caratismo, vaidade, foram matando, acabaram com o teatro. Entendeu? E está na situação aí. Porque é difícil, não é qualquer um que faz, tem que se dedicar para fazer, né? Porque tem uma série de coisas que você tem obrigado a fazer, toma seu tempo. A geração que eu fazia lá não é de hoje. Antigamente você tinha disponibilidade de muita gente, porque o aluno ficava à disposição para fazer. Hoje não tem motivação, né? E cedo ele tem que trabalhar, não pode, porque até 18 anos o cara ficava, depois já ia trabalhar. Mas hoje, com 14 anos, eu tenho que dormir, eu tenho... Não tem condições. É muito difícil. É difícil. É difícil. O senhor falou dessa preocupação que tem com as crianças, né? De quando acontecia, quando tinha uma data emblemática nas escolas, levar um conhecimento através do teatro, mas não aquela coisa superficial, né? Imagino que talvez o senhor nem saiba quantas crianças passaram pelas suas orientações. Tem algumas que o senhor viu, obviamente, pequenas, e hoje já são adultas e continuam nas artes cênicas. Muita coisa. Muita coisa. Olha, marca muita gente. Às vezes, eu falo com eles, muitos são chamados, poucos escolhidos e difíceis os realizados. Entra uma turma grande. Vai havendo uma peneira, vai reduzindo, só fica quem está aqui mesmo. Porque a arte exige sacrifício, dedicação, amor, só fica aquela moedinha. Mas, mesmo que eles não cheguem a ter grandes atores, eles são grandes cidadãos. Entendeu? A arte transforma, abre um leque para eles em qualquer profissão, né? Hoje eu tenho escritores na Alemanha, tem atores na Alemanha, tem gente em Portugal, tem gente nos Estados Unidos, tem aluno meu na Broadway, e em vários lugares, balé estágio, aquele balé do Santa Catarina, como é o nome do balé? Daqui a pouco eu me lembro. Todos eles já... Um garoto agora que está lá, está na Marinha, está no Exército, por causa de um poema, esse garoto tomou uma decisão na vida dele, poema, depois botou esse poema no quadro e botou na sala de jantar. E aqui, em Friburgo, uma vez, eu estava levando essa expedição, né? Eu levei há muitos anos na escola, e eu estava ali sentado no centro de arte, e tinha um rapaz mexendo numa fiação lá. E ele falando com o outro que ia estudar iluminação nos Estados Unidos. Aí, porque não me interessou, eu falei, você vai estudar? Não, eu quero estudar iluminação cênica nos Estados Unidos. Eu falei, mesmo? Você morando aqui? Ele falou, mas o que te levou para fazer isso, né? Como é que você aqui se descobriu que você quer estudar nos Estados Unidos? Ele falou assim, Nobel, quando eu era criança, eu fui ver uma peça aqui no Centro de Arte, que a escola levou, a escola municipal. E eu adorei a luz daquele espetáculo.
me apaixonei. Falei, você lembra? Ele falou, me lembro. Expedição ao Castelo do Príncipe Amigo, a minha peça. Então, anos depois, ele vai nos Estados Unidos fazer um curso por causa daquela peça. Olha que loucura. que ficou marcada na vida dele. Marcou. E aí escreve, gente que está escrevendo, gente que... Olha quanta coisa. Essa própria menina que foi agora domingo lá, foi minha aluna lá, 10 anos no teatro em Friburgo. Depois eles foram para o Rio, montaram um grupo, foram premiados. Aqui. Hoje eu vejo ela lá dando um show de teatro. Começou comigo ali. Porque eu acredito que o senhor saiba melhor, obviamente sabe, né? Eu acredito que as pessoas talvez procurem muitas vezes o teatro por vislumbrar essa questão talvez televisiva também, quer passar primeiro para o teatro, mas tem em mente não o teatro, a essência teatral, que é talvez aquela questão da televisão, né? O fato de querer, né, chamar a atenção, o que de certa forma é salutar. Mas muitas pessoas com certeza devem ter pegado com essa vontade, né? Mas eu já tiro logo do início essa coisa. Quando entra lá... Eu conheço essa parte sua, que o senhor já tem essa... Quer ir para a Globo, exatamente. As pessoas já querem começar o teatro, mas já pensando em um determinado lugar, né? Exatamente. Aí, eu já tiro isso, que é uma ilusão. Clarice Lispector dizia que a fama é uma blefe. A fama é uma blefe, né? Quando você tem essa consciência de que você vai viver uma fama, você está vivendo uma mentirinha, porque vai um dia cair na real e você vai ter uma grande decepção. Você tem que saber o que representa isso, o que é o artista na sua essência política, né? O que é o cidadão artista, né? Ele pode até chegar na Globo. Eu não digo que não há nenhum problema nisso. Não vai dar. Agora, você focar só para a Globo, eu digo assim, você pode ser um artista atuante em toda a sua carreira profissional sem nunca ter ido para a Globo. Você pode fazer pela periferia. Tem muitas escolas, tem muito teatro que você pode fazer. É só você formar um grupo sério, honesto e ético e sair por aí. Você está fazendo teatro. Você não precisa estar na Globo para fazer teatro, né? O teatro você tem um caixote, tem um refletor de lata de leite, uma lâmpada dentro, um bom texto, um bom ator. É o teatro. Pronto, já está feito o teatro. Está feito o teatro. Ali você dá um jeito. Se você é um bom ator, você transmite. Se você tem um texto, você transmite. Não precisa ir para a Globo, aí eu vou comprar um apartamento numa Barra da Tijuca. É uma mentira. Vamos colocar os pés no chão, né? No chão. Então eu já desmistifico logo isso, e isso é muito interessante. Eles já vão vendo que não é tão bonitinho achar. Aquilo ali é uma telinha colorida. Você não sabe o que está acontecendo ali na televisão. Você está sentado na sua sala, bonitinho, mas você não sabe o que está acontecendo lá atrás. Os bastidores, para chegar ali, o que passou. Entendendo? O que o ator está passando lá dentro, você não tem a menor noção. Não é comprar apartamento na Barra. Entendeu como é que é? Então, essa consciência eu dou, e eu me acho muito interessante, e eles também depois acham isso. De você ter falado para eles uma realidade. Essa é a realidade do teatro. Entendeu? Essa então é uma das primeiras orientações que o senhor passa para quem não é iniciou Globo, a vida teatral. Tanto que essa menina que foi lá, o filho dela foi para a Globo, fez 4 ou 5 novelas, largou também, não quis fazer mais. A menina também foi, não quis mais ser atriz. Fizeram uma pé de meia comprar e agora está fazendo. Estudou psicologia e está fazendo isso. Porque é uma ilusão total isso. E hoje em dia é pior, porque você ganha por capítulo. Antigamente o ator contratava você 5, 6, 10 anos. Hoje não. Você tem 3 capítulos, acabou, não tem mais vínculo nenhum com a Globo. A gente vê grandes pessoas, grandes nomes. Tudo evoluiu. Tudo evoluiu. E o importante do teatro, que eu acho, quando eu comecei, eu falava assim, ó, eu estou chegando no teatro hoje, existem milhares de pessoas me prestigiando, de público. Essas pessoas vieram de uma outra geração, que sofreu para chuchu para chegar aqui. Eu tenho que chegar agora, pegar mais uma montoeira para botar aqui, para os que vêm pegar também. Porque eu fui agraciado com essa geração. É preciso que vocês também venham com essas aqui. E o teatro é preciso que você faça a plateia. E essa plateia é no subúrbio, nas escolas, que você tem que fazer. Não é no teatrão. Porque hoje um ingresso está 200, 300 reais. Quem vai? Vai mãe, pai, depois tem que fazer um lanche aqui, 500, 600 reais. Quem tem isso para fazer hoje? Tem como. Entendendo? Sim, então, é verdade. E você, como espectador,
Você amanhã, que eu falo para ele, vocês podem não ser atores, mas vocês vão ser excelentes espectadores. Porque quando você vai no teatro, você sabe o que significa aqueles 3 sinais. O abrir a cortina, quando acende a luz, como é que está? Se o ator está posicionado, se a luz está funcionando, se o cenário está não sei o quê, vocês vão ser um crítico, vocês vão curtir aquilo. Como se você fosse no jogo de futebol, sabendo todas as regras, ou se vocês fossem no jogo de basquete e não soubessem regra nenhuma, estão vendo aquilo, mas não estão entendendo nada. Então vocês estão curtindo aí, falhou aí, errou ali, olha ali, olha aí. Então, é um bom espectador que vai. E o teatro vai ter esse espectador. Não só no teatro, mas vai ser no cinema, vai ter na arte visual, vai ter no balé, vai ter com tudo. O ator precisa ter essa ideia, né? De saber como criticar. Então, você vai lá e fica olhando só aquilo, fica sentado ali, e não sabe de que está acontecendo nada ali. Sim. Entendeu? Essa é a função. Eu acho que é a função. Política pública. O teatro tem que sair, ele tem que ir nas escolas, para mexer, porque senão não tem como. Morrer não morre, porque até não morreu. O teatro não morre. Mas ele vai perdendo aquele vigor, né, que nós estamos hoje. Estão fechados os teatros, não tem. Agora com essa lei, Aldir Blanc, né, Paulo Gustavo, está melhorando um pouquinho. Então, você acredita que agora, no atual momento, as coisas podem melhorar. Já melhorou um pouquinho com a pandemia, já saiu na conta da lei, né? Já até eu ganhei também, Aldir Blanc, montei a peça, fiz o espetáculo. Tá tendo um pouco de refresco para nós, né? Agora vai ter de novo a lei, a gente tem como melhorar. Mas não é assim, muito dinheiro, mas dentro daquele limite, você vai fazendo o que é possível, entendeu? Hoje eu falei, sem ser grandiosos espetáculos, tem um espetáculo digno para você levar nas escolas, entendeu? É isso aí. É um assunto, na verdade, bastante abrangente. Eu acho que informar as pessoas de que elas estão começando no teatro e que levar a sério aquele momento é importante, viver aquele momento é importante, sem ficar, talvez, pensando no futuro, enfim, pensar no presente, naquilo que elas se propuseram a fazer, realmente é um fato bastante... É colocar na cabeça do aspirante, né, a realidade. É um assunto realmente muito vasto. Né? Muito vasto. E o teatro... E com relação a isso... O senhor, como eu falei, nós já sabemos, né? Porque já foi dito, é uma pessoa inquieta, não para. Uhum. Tem um horto lá em Bom Jardim, né? Que o senhor está à frente. Temos o horto. Esse horto já ofereceu cursos, já teve teatro, que aconteceu recentemente. Oficinas. E as pessoas fazem o quê para poder se matricular nesse curso? Para estarem inseridas nesse horto? Esse horto, quando... Ele fez 1 ano e 3 meses agora, né? Eu estava querendo, diante das dificuldades que a gente tem, né? Eu falei assim, eu fui morar em São José, então, uma tarde de sair de lá, vi assim umas plantinhas penduradas numa coisa lá, e aí eu comecei a ver o que era, né? Aí foi entrando, era um horto. Era um horto, aí eu perguntei quem era dono, está dormindo, sei que, eu voltei do dia, estava dormindo, até que um dia eu encontrei, aí já me encontrei com ela. Aí eu olhei, eu já tinha olhado, né? Eu falei, aqui tá assim, alguma coisa, criei um clima aqui de arte, né? Criei um clima de arte. Mas é aquela coisa da audácia, né? Se você não tiver audácia, você não vai pegar uma coisa prontinha, bonitinha, não tem. Aí eu cheguei para ela e falei assim, a senhora já pensou em alugar isso? Tem para fazer? Aí ela falou, está pensando, não sei o quê, pensar. Aí morreu a história. Um dia de noite, bateram lá em casa, era ela. Ô, Sr. Nobel, pois bem, aquela ideia que o senhor tinha, não sei o quê, podemos, parece para a gente conversar. E daí da conversa, ela falou assim, eu conversei com ela sobre o que era, como é que não era. Ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu não vou alugar para o senhor não, eu vou ceder para o senhor para fazer esse movimento que o senhor quer. Aí o senhor ficou? Menos mal, falei, já vou começar. Agora, eu vi o que tinha para fazer lá. Resolvi fazer um palco. Vamos construir um palco. Aí, do meu dinheiro, eu comecei a construir um palco. Construí o palco, aí falei, agora vamos botar luz. Aí peguei meus refletores, chamei, botei luz, aí estava o palco montado. Estava o palco montado, pintamos, fizemos umas máscaras, não sei o quê. E vamos estrear agora como é que vai ser, vamos estrear, vamos lá. Aí comecei a mandar uma peça. Falei para os atores, vamos escrever uma peça. Peguei os textos lá de Prestes, que falei, é política, né? Vamos botar política nisso. Aí montamos a peça, convidei todo mundo, comprei um bolo, botei lá e inauguramos.
inauguramos. E aí, o nome da peça qual foi? Nem Tudo Está Ok. Aplaudi de pé. Quantos atores? 5 atores. Aí montei a peça. Aí saiu a lei Aldir Blanc. O senhor foi contemplado. Eu fui contemplado para fazer 3 meses, ele veio 1 ano por causa da pandemia, tive que trocar peça porque não tinha mais. Eram 15 atores, 11 pegaram Covid, ficaram 4, eu mudei tudo, começou tudo certo, fiquei 1 ano, quase 1 ano ensaiando, montei uma peça, fiz lá. Aí o Délio ganhou para desenho, abrimos uma oficina de desenho, 6 meses. O Délio começou a dar aula de desenho. Aí uma professora ganhou pelo Estado lá também uma verba para dar um bonequinho, que abriu também, um bocado de criança. Aí no segundo mês cortaram a verba, ela falou, Nobel, eu vou continuar, porque eu quero fazer, ficou até 6 meses. Aí peguei a terceira idade, fiz uma manhã de café da manhã, discuti lá e veio o psicólogo para fazer, e comecei a movimentar. Aí comecei a movimentar, fiz teatro, levava isso, levava aquilo, tinha sempre uma coisa qualquer. Completamos 1 ano, fizemos alguma coisa lá, acabou a verba do negócio, zerou tudo de novo. Nós já contamos sem professor, esperando a nova lei. E eu estou dando teatro, aos sábados, de 10 a meio-dia. Já tem 12 alunos lá. 12 alunos. 12 alunos que vou formar de lá o primeiro grupo de teatro de São José do Ribeirão. Vai sair um elenco de lá, para representar São José. Entendeu? Vai sair agora um... São 12 alunos, mas essa é a quantidade que o senhor estabeleceu ou as pessoas podem procurar ainda? Não, fechei, porque não, Sim. Não vai não, é dificílimo ir. Não vai, porque não tá difícil. Não tem motivação, é difícil. É coisa quando vem, vai ter bala, chocolate, vem. Porque, agora, eu estou motivando eles. Eles já estão assim, porque você... olha, tem que mudar, temos que... E só vocês é que vão mexer nisso. Vocês é que são jovens, vamos lá, levanta a cadeira, vamos lá. E eles estão animados, tá? Vai sair um grupo lá. Entendeu? Então, por que isso tudo? Quando eu cheguei lá, eu fiquei sentado naquela praça observando as coisas. Antes, muito antes, quando eu viajava para coisa, eu passava de carro por aqui para essas cidades, eu via assim, todo mundo sentado na cadeira, assim, sentado, eu falei, ninguém faz nada nessa cidade, gente. Aí vim para cá, falei assim, sentado na praça ali, cachaçada, cervejada, ninguém faz nada, não tem nada para nada. Criança sem fazer nada, jovem sem fazer nada, aquela beira. Eu falei, gente, temos que mexer nessa cidade, não é possível que só tenha cachaça nisso. É preciso mexer, fazer alguma coisa. Vamos mexer. Temos que tirar essa beira lá, falar mal da vida dos outros, vamos fazer alguma coisa, fazer teatro, cinema, fazer curso, tricô, sei lá, fazer alguma coisa. É difícil. É muito difícil, mas a gente consegue. É muito, porque sabe que não tem formação. Então, quando você cria nessa base jovem hoje, os pais, os filhos dele já vão ter essa base. Eles vão dizer, não, vai sim, foi bom para mim. Leva anos, às vezes séculos para você mexer numa cidade. Entendeu? Então, é muito difícil. Eu começo aquele comércio conservador, entendeu? Que só vende aquela coisinha ali, não vende mais nada, não bota... Também pipoca, então não dá para você botar um negócio para disfarçar um pouco. Não. 10 anos eu vendo pipoca, aquela coisinha, pão, tem que... Mas vamos... não quero incomodar, não. Em vez de só vender cerveja, não podia vender uma coisa qualquer? Vamos dar. Não, cerveja não é bom. E fica aquela montoeira de bêbado na porta, entendeu? E não sai disso. E o jovem também não tem... É o dia inteiro. O celular também é um grande problema. Não faz daquilo. E tudo é questão. Porque hoje foi a quarta aula. Primeiro dia, eles levaram uma peça de teatro para ler, infantil. Na segunda aula, eles tinham que trazer o resumo da peça. Então, eles tinham que ler e interpretar o escrito. Foram bem. Leram, entenderam. Hoje, já levaram um texto de literatura. Já tem uma menina que está preocupada já em saber qual o livro que aquela escritora já escreveu também. Olha como as coisas vão mudando. Interessa pelo livro, vai procurando ali, interessa. Aí você vai vendo, daqui a pouco é uma figura que está na biblioteca lendo toda hora.
como teve um aluno meu. Já começou então pelo incentivo à leitura. Incentivo à leitura, falar o que é. E uma coisa, aula aberta. Vamos falar sobre todas essas coisas. Vocês não podem ser alienados. O que tiver de dúvida pode trazer para cá para ser compartilhado. Vamos questionar religião, política, dentro do limite ético da coisa, dentro da idade deles. Mas vocês precisam ter opinião própria para você mudar as coisas. Até questionar os pais de vocês. Quando perguntaram alguma coisa, perguntar o porquê. Porque é o porquê que leva vocês para frente. E o porquê incomoda as pessoas. Quando você começa a perguntar a qualquer pessoa o porquê, incomoda. Não, ele quer que você pense como ele e obedeça a ele. O porquê é uma porta aberta para o teu progresso. Porque você tem opinião também. É tudo muito filosófico, né? Você tem que questionar o porquê das coisas. Não é porque o padre falou uma coisa que eu vou aceitar. E o pastor falou, ou o professor. O professor pode estar errado também. Eu quero saber. A história do Brasil tem a parte A e a parte B. Só escreveram só a parte A que ganhou e a parte que perdeu, entendeu? Tem que ler também, para você saber. Porque só a A é que ganhou. E a que perdeu, que também tem muito valor também do que fez. Então é bom que você aprender o A e o B para você questionar. Exatamente. Nobel, enfim, nós poderíamos ficar aqui até altas horas conversando sobre teatro, sobre a sua história, sobre tudo aquilo que você viveu. Assim como no teatro, espero que as pessoas que estão assistindo esse bate-papo também tenham um pouco, não, uma pequena consciência a respeito da vida, a respeito de alguns questionamentos que precisam ser feitos. E eu quero imensamente agradecer a sua boa vontade, a sua disponibilidade por ter vindo até aqui conversar com a gente e falar sobre a sua experiência, que com certeza pode servir de exemplo para muita gente. Claro. Obrigado pela sua atenção. Nada, até à disposição sempre. Se for para melhorar, estamos aí para discutir. Obrigado mesmo. Tá bom. E a gente volta numa próxima ocasião. Então, até mais.